Depois de uma invasão alienígena, há 20 anos atrás, a humanidade, usando a tecnologia alienígena, recuperada da invasão anterior, desenvolveu um sistema de defesa global avançado. Porém, uma força alienígena ainda maior e mais poderosa chega à Terra, ameaçando a existência da humanidade. 2 décadas após a primeira invasão alienígena, em 1966, a Terra vive em harmonia. As nações se uniram e criaram a ESD, Defesa Espacial da Terra. Utilizando partes recuperadas das naves inimigas, eles adaptaram a tecnologia alienígena e desenvolveram um sistema de alerta contra ameaças extraterrestres. A ESD estabeleceu sua sede na Área 51, com bases na Lua, Marte e na Lua de Saturno, Rhea. No entanto, ainda existem aliens observando nosso planeta, e o ex-presidente Whitmore continua tendo pesadelos. Em seus sonhos, ele vê uma figura circular com uma linha que não consegue parar de desenhar. Enquanto isso, na base lunar, Jake e Charlie estão instalando novas partes do sistema de defesa para criar uma arma gigante. Durante o processo, algo dá errado e a arma começa a cair. O comandante Jiang ordena que recuem, mas Jake desobedece e usa sua nave para empurrar a arma de volta. Ele ativa o motor de fusão, arriscando queimar a nave, mas consegue estabilizar a arma a tempo. Mesmo assim, Jiang culpa Jake pelo incidente e o suspende. Na Área 51, o General Adams é chamado para uma emergência. Os alienígenas, que foram capturados há 2 décadas atrás, sempre se mantiveram passivos. Agora, eles estão agitados em suas gaiolas. Ele quer discutir isso com o diretor do ESD. Porém, ele está na África com Floyd, um controlador chamado pelo governo. Eles se encontram com um experiente veterano de guerra chamado Umbutu, que está usando suas forças rebeldes. E o lugar está cheio de ossos de alienígenas. Os locais lutaram contra os alienígenas da nave por 1 década. Umbutu revela que as luzes da nave se acenderam sozinhas há 2 dias. Eles descobrem um enorme buraco, indicando que os alienígenas tentaram perfurar até o núcleo da Terra, mas pararam quando a nave-mãe foi destruída na Primeira Guerra. Dentro da nave, o grupo descobre que o computador envia um pedido de socorro que David reconhece. Na Lua, Jake conversa por vídeo com sua namorada Patrícia, filha de Whitmore. Patrícia avisa que o Esquadrão Internacional Legado visitará a base lunar em breve, incluindo Dylan, com quem Jake teve um conflito anos atrás. Jake quase matou Dylan durante um teste de voo, e Patrícia quer que Jake seja amigável. Quando o esquadrão chega, todos ficam animados para conhecer Dylan, enteado do herói de guerra Steven. Durante o almoço, Jake provoca Dylan, causando uma briga. Jiang percebe a confusão, mas Jake cobre para Dylan, dizendo que apenas caiu. Mais tarde, Jake admite a Charlie que exagerou. No dia seguinte, na enfermaria da Área 51, o Dr. Isaacs visita o cientista Dr. Brakish Okun, que trabalha na Área 51, que está em coma desde a Primeira Guerra. Okun desperta abruptamente, percebendo o tempo passado ao ver as mudanças em Isaacs. Enquanto isso, Adams é informado da destruição total da base em Rhea e do estado de alerta vermelho. Na África, David recebe a notícia da emergência, mas Catherine está focada em analisar os misteriosos desenhos de círculos. Umbutu leva todos ao seu escritório e mostra os desenhos baseados em suas visões desde que a nave despertou. O círculo parece ser uma engenhoca, e Umbutu conseguiu decifrar parte da língua alienígena. Na Lua, o pânico se instala quando um redemoinho se forma na atmosfera, revelando um buraco de minhoca, do qual emerge uma máquina esférica similar à visão de Umbutu. Eles enviam uma transmissão para o presidente Lanford e David, que identifica a esfera como uma nave espacial. Lanford propõe atacar, mas David argumenta que pode ser uma raça alienígena diferente com intenções distintas. O conselho da ESD vota a favor do ataque, e Jiang ativa a arma gigante da base, derrubando a esfera. David sugere recuperar a esfera para estudo, e Lanford concorda, mas exige que David volte a descer por questões políticas, deixando-o furioso. Lanford anuncia publicamente que a Terra foi defendida de um segundo ataque. Whitmore assiste à TV e se preocupa ao perceber que os alienígenas são diferentes, querendo avisar a todos. Patrícia sugere que ele confie no novo presidente
e descanse. Mais tarde, ela descobre que ele desapareceu. Jake, entendendo a frustração de David, decide agir. Ele ignora Jiang, rouba uma nave e voa para a África, onde encontra David, Floyd, Umbutu e Catherine. Após uma viagem turbulenta pelos destroços da antiga nave-mãe, eles localizam a esfera. Jake e David se preparam para recuperá-la. Nos Estados Unidos, uma celebração marca a vitória na Primeira Guerra. Whitmore interrompe o discurso de Lanford para alertar a todos, mas desmaia devido a uma dor intensa. No hospital, Okun desenha fórmulas nas paredes e também sente a mesma dor, e Umbutu também. Na Lua, todos ficam surpresos ao ver uma nave-mãe alienígena se aproximando perigosamente. Charlie corre para assumir o controle da nave e resgata Jake e David antes de serem esmagados. Adams, na Terra, cancela a celebração, enquanto Jake dirige a nave para que Charlie recupere a esfera com os braços robóticos. Ele tenta várias vezes, até conseguir, mas quando estão prontos para partir, descobrem que a nave-mãe atrai a nave auxiliar. Jiang envia os pilotos e ativa a arma gigante, mas o tiro falha e os pilotos retornam. A nave-mãe destrói a arma e Jiang ordena a evacuação antes que destrua parte da Lua e a base. A ESD ativa o sistema de defesa orbital, mas a nave-mãe destrói os satélites antes de atirarem. Pouco depois, a nave-mãe chega à Terra, arrastando a nave de Jake. A proximidade causa destruição em várias cidades, e a gravidade da nave puxa pessoas e prédios. David percebe que a nave-mãe quer pousar no Oceano Atlântico Norte. Jake faz manobras para evitar os destroços. Lanford ordena a evacuação das cidades costeiras, mas alguns barcos não recebem a mensagem a tempo. Julius, pai de David, está navegando e vê a nave chegando. Ele liga para David, mas a ligação cai quando a nave-mãe pousa, atingindo Julius com outro barco. Pilotos de elite chegam da Lua para ajudar, mas Dylan não chega a tempo. Ele vê sua mãe ajudando uma mulher e um bebê a escapar antes de serem esmagados pelo hospital. Whitmore e Patricia encontram Adams na Área 51, e Okun escapa para se juntar à reunião. Os alienígenas nas gaiolas enlouquecem e Okun acredita que estão comemorando. Enquanto David e os outros chegam, Whitmore libera um alien para iniciar uma conversa numa sala trancada. O alien captura Whitmore com seu tentáculo, comunicando através dele. Ela está aqui, ela é supremacia. Catherine mostra o símbolo redondo, enfurecendo o alien. Os soldados atiram no alien para proteger Whitmore, mas suas balas têm pouco efeito. Umbutu usa suas lâminas e expõe o verdadeiro alien pequeno após quebrar sua armadura. Na costa, irmãos órfãos encontram Julius inconsciente entre destroços. Eles o resgatam, verificando que está vivo. Na Área 51, a equipe escaneia a nave-mãe. David percebe que ela é supremacia, indica uma vasta colônia alienígena com uma rainha gigante recém-chegada. Uma sonda mostra ao vivo a nave-mãe perfurando o fundo do mar, em busca do núcleo da Terra. Se bem-sucedidos, poderão destruir toda a vida. David lembra que na Primeira Guerra derrotaram a nave-mãe, sugerindo que pode haver outra rainha nesta. Isso significa que não precisam destruir a nave, apenas eliminar a rainha que está dentro. Lanford autoriza uma missão para encontrá-la, e os pilotos se preparam. Drones desativam os escudos, enquanto os pilotos cobrem os bombardeiros, lançando ogivas de fusão fria para penetrar no casco e eliminar a rainha. Os pilotos se aproximam da nave-mãe, que abre suas defesas imediatamente. Os jatos tentam manter uma postura defensiva, mas é difícil alcançar o topo da nave. Após perder 2 bombardeiros, Jake insiste que entrar na nave é a única chance. Dylan concorda, apesar dos riscos, e Adams autoriza a entrada enquanto os outros dão cobertura. Ao entrar, os pilotos descobrem um ecossistema dentro da nave. Whitmore acorda e avisa a Patricia que a rainha está ciente da sua chegada. Patricia alerta Adams sobre a armadilha, mas é tarde demais. A rainha emite uma onda que desativa todos os jatos. Os pilotos caem enquanto tentam lançar as bombas. Infelizmente, a explosão não atinge a rainha devido ao seu escudo de energia. Uma segunda onda do sistema alienígena emerge, desativando todos os satélites, a base da Área 51
e o bunker presidencial. A nave-mãe ataca o bunker, matando todos dentro, incluindo Lanford. Pouco depois, líderes militares chegam à Área 51 e nomeiam Adams como o novo presidente. Catherine mostra a Umbutu os desenhos de Okun, que traduz alguns. Mencionam uma guerra intergaláctica e a necessidade de impedir um inimigo antes que ele alcance a Terra. Umbutu percebe que a esfera quer ser uma aliada, pois os alienígenas também são seus inimigos. Dentro da nave-mãe, Jake, Dylan e outros pilotos sobrevivem à queda e precisam se esconder no ecossistema. Na base, Okun usa um laser especial para abrir a cápsula e escaneia a esfera, mas não detecta sinais. Floyd toca a esfera por curiosidade. A superfície lisa absorve suas mãos e depois de alguns segundos, a esfera se ativa, libera Floyd e começa a se comunicar em inglês, que aprendeu da mente dele. A rainha recebe um alerta e se equipa com uma enorme armadura. Os pilotos observam enquanto o topo da nave-mãe decola para iniciar um novo ataque. A esfera explica que interceptou o pedido de socorro dos alienígenas e veio avisar os humanos, mas foi atacada antes de se comunicar. A espécie da esfera já lutou contra os invasores antes, chamando as naves-mãe de naves colheitadeiras, porque colhem os núcleos dos planetas para usar como combustível. A esfera é a última sobrevivente de seu planeta e guarda uma tecnologia avançada. Em um planeta oculto, ela ensina refugiados a construir armas para derrotar os invasores. Por isso, os alienígenas a temem. Agora que a esfera está ativada, a rainha pode rastreá-la. David sugere enganar a rainha. Okun e David planejam esconder a esfera verdadeira em uma câmara de isolamento e replicar seu sinal de radiação com um engodo cheio de bombas de fusão a frio. A rainha seguiria o sinal e cairia em uma armadilha. Eles precisam rastrear a rainha. E Adams revela que ainda tem um caminhão radar da Primeira Guerra. Adams e David explicam aos pilotos restantes que alguém terá que voar manualmente para detonar as bombas, o que significa que o piloto não sobreviverá. Patrícia tenta se voluntariar, mas Whitmore se oferece, ignorando a desaprovação de sua filha. Enquanto isso, Julius convence os irmãos a levá-lo para a Área 51. Eles estão sem gasolina e se movendo lentamente. Parando em um posto, encontram um ônibus escolar cheio de crianças abandonadas pelo motorista. Julius assume o controle e dirige em direção à Área 51. Dentro da nave-mãe, os pilotos encontram o hangar dos alienígenas. Jake se adianta para distrair os alienígenas com insultos e gestos provocativos, enquanto seus amigos roubam os jatos. Os alienígenas reagem atacando, mas antes que acertem Jake, os pilotos decolam e o resgatam. Eles são perseguidos e precisam fazer manobras arriscadas para escapar. Durante a fuga, Jake pede desculpas a Dylan por incidentes passados. Os pilotos conseguem sair a tempo. Na base, todos se preparam para o ataque. Patrícia, preocupada, decide voar para ajudar seu pai. Julius e as crianças chegam de ônibus, justo quando a rainha e seu exército também chegam. A batalha começa e David vê o ônibus, levando-o para um local seguro. A esfera é escondida, enganando a rainha a acreditar que Whitmore possui o sinal real. Patrícia voa ao lado do pai para se despedir. David ativa um escudo ao redor dos alienígenas para conter a explosão, enquanto Whitmore entra na nave da rainha e detona as bombas. Por um momento, parece que venceram, mas o exército alienígena continua atacando, e a arma da base é destruída. Quando a fumaça se dissipa, revela-se que a rainha sobreviveu com seu próprio escudo de energia. David, Julius e as crianças fogem no ônibus, enquanto a rainha os persegue. Soldados retornam à base para defender a esfera, enquanto os pilotos atacam a rainha, protegida por seu escudo. A tripulação do barco percebe que restam apenas 6 minutos. Patrícia nota que o escudo da rainha abaixa brevemente quando ela ataca e aproveita para atingir o ponto fraco, destruindo o escudo. A rainha atinge o jato de Patrícia, que escapa de paraquedas. A rainha tenta segui-la, mas Dylan e os outros atacam a rainha com sua própria tecnologia. Dentro da base, os alienígenas encontram a esfera guardada por Okun e Isaacs e enviam a localização à rainha. Dylan e sua equipe perdem o controle dos jatos quando a rainha usa sua conexão com a colmeia para formar um novo escudo. Umbutu e Floyd correm para a sala de isolamento, mas Isaacs é ferido na luta.
Enquanto Umbutu e Floyd eliminam os alienígenas, Okun se despede de Isaacs. Com 2 minutos restantes, a rainha chega à base e ataca o teto para acessar a esfera. Dylan sugere usar o escudo do jato como um tornado, inspirando Jake a ativar os propulsores manuais. Eles criam um redemoinho de fogo que os expulsa da colmeia. Enquanto isso, a rainha invade a base e pega a esfera. Os pilotos recuperam o controle dos jatos e atacam a rainha, forçando-a a abandonar sua armadura. A rainha tenta escapar e quase atinge o ônibus, mas David consegue desviar a tempo, fazendo a rainha cair e morrer, liberando a esfera. Como na Primeira Guerra, a morte da rainha paralisa todas as naves alienígenas, que caem ao chão. O mundo comemora a vitória, enquanto a nave-mãe se retira. Okun confirma que a esfera está segura. David teme outro ataque, mas Okun lembra que a esfera possui um programa de treinamento em um planeta seguro, e que a humanidade deve se preparar para a guerra intergaláctica. Veja também, o governo americano descobre nave alienígena caída há 300 anos no mar. Se você gosta desse tipo de recapitulação, se inscreva e ative o sino de notificação e até a próxima.